dia, sétimo ano! Já faz bastante tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Parece até que são 84 anos, mas brincadeiras à parte, eu sei que todo esse contexto atual a nível mundial, a nível regional, nos obrigou a nos afastarmos fisicamente, mas aos poucos a gente vai retomando a nossa rotina, nós vamos retomando os nossos estudos, os nossos conteúdos e no final, minha gente, vai dar tudo certo. Estudem, fiquem em casa, que no final vai dar tudo certo. Em primeiro lugar, a prof gostaria de fazer uma revisão, uma retomada dos conteúdos que foram trabalhados ao longo das primeiras semanas. O primeiro capítulo da apostila de vocês trata sobre as questões de tempo. Na história, nós temos duas formas de enxergar o tempo. O tempo cronológico, que é esse tempo do calendário, o tempo do relógio, é esse tempo que a gente usa para se organizar. E temos também o tempo histórico, que ele é baseado em acontecimentos, é baseado em fatos, tá? Depois disso, a gente fez uma breve retomada do Império Romano, de um conteúdo do sexto ano, uma revisãozinha, para que a gente pudesse entender melhor como foi o seu fim. O Império Romano, ele acabou por uma sucessão de crises que duraram séculos, crise política, econômica, social. As fronteiras deste império acabaram sendo abertas porque os soldados eles não estavam mais recebendo salário. E isso possibilitou a entrada dos povos de origem germânica, popularmente conhecido como bárbaros. Bárbaro significa aquele que não fala latim. Não está ligado à barbaridade, a crime, horror, né? Nem todos os povos de origem bárbara entraram, né, de maneira violenta, né? Alguns sim, outros entraram de maneira pacífica e rapidamente foram incorporados pelos romanos, né? Acabaram misturando ali suas culturas. O que interessa é que esses povos, eles tinham uma forma de viver diferente da forma de viver dos romanos. Eles eram estabelecidos em aldeias, eram sociedades baseadas em relações familiares, em relações de fidelidade, e eram povos guerreiros, que praticavam a agricultura bem rudimentar, bem diferente do que o Império Romano fazia. Uma característica importante desse povo é o comitatus. O chefe que, ao ganhar uma guerra, pega um pedacinho dela e distribui entre os seus guerreiros e estabelece ali relações de fidelidade. E no ano de 476, a gente tem a finaleira mesmo do Império Romano, quando ele cai, e isso vai acabar marcando o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média, que é esse período que nós estamos estudando. Um rei de origem franca, o Clovis, ele vai conquistar a região da Gália e vai fundar o Reino dos Francos. Vai ser o primeiro bárbaro a se converter ao cristianismo. Um de seus sucessores, né, séculos depois, Carlos Magno, ele expandiu, tornou isso um império, conquistando a região da Itália, onde é a Alemanha hoje, a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Ele vai expandir, né? E ele vai converter também as outras pessoas ao cristianismo. Para ele manter boas relações com essas pessoas que ele vai conquistando, ele pega os líderes, a elite daqueles locais, os donos de terra, dá mais um pedaço de terra em troca de fidelidade, que é o comitatus, que a prof falou lá atrás. Quando ele morre, o império é dividido em 3 partes para o herdeiro e acaba perdendo força. Mas esses chefes locais, né, os duques, condes que administravam cada um a sua região, né, conforme essa aliança com o Carlos Magno, eles continuam comandando o seu pedaço de terra. Guardem isso, que isso é uma característica muito importante para o próximo conteúdo que a gente vai estudar. Bom, pessoal, nós também estudamos na unidade seguinte os povos árabes. A gente viu que os árabes, eles eram extremamente desunidos. Eles vivem, na verdade, né, em uma região que ela é uma boa parte deserta. Eles viviam disputando entre si os oásis e também havia uma questão de politeísmo, né? Eram mais de 300 divindades diferentes que eles acreditavam. Até que surgiu a figura do Maomé, esse profeta que vai revolucionar a vida dos árabes. Então, os árabes eles vão se unir em torno da fé. A gente viu alguns preceitos do Islã, vimos que tem muito preconceito que acaba sendo impregnado por uma forma distorcida de generalizações. A gente acha que todo árabe é terrorista e não é bem assim. Mas o que interessa é que depois que o Maomé unificou, os muçulmanos eles acabam expandindo fronteiras, né? Indo para outros lugares a partir daí.